Boa noite a todos, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura do Salmo 119, onde o Senhor tem algo para nos falar a partir do versículo 73 ao 104, onde o Senhor vem nos falar que devemos reconhecer Deus como nosso Criador. Nossa esperança deve estar em Deus. Deus nos disciplina porque nos ama. Devemos entregar aqueles que nos prejudicam nas mãos de Deus. Não devemos desprezar os outros. E que Deus nos conceda um coração sincero e irrepreensível quando o assunto é obediência aos mandamentos. Então vamos estar refletindo nesta palavra, porque esta palavra nos fala a respeito da obediência dos mandamentos, pois nós devemos seguir conforme aquilo que o Senhor nos quer, ou nos ordena, que é estar observando os teus mandamentos, as tuas leis e os teus preceitos. Então vamos estar atento à palavra e vamos ver que o Senhor tem para nos falar nesta noite em relação à palavra, pois a palavra é alimento para nos fortalecer espiritualmente. Às vezes nós sentimos fraco espiritualmente, mas a palavra é aquela que nos sustenta, nos fortalece, nos repreende, nos corrige e nos dá tempo para mudar, estar voltando os nossos pensamentos e renunciando a tudo aquilo que nos afasta dos caminhos do Senhor. Então esta palavra que o Senhor vem nos falar nesta noite é sobre obediência dos mandamentos e a lei que o Senhor nos deu e que nós devemos guardar ela em nosso coração e ter amor pela palavra, pela lei, pelos estatutos, pelos mandamentos. Então vamos estar atento à palavra do Senhor, pois Ele tem algo novo para falar para mim e para você nesta noite. Então vamos estar pedindo o Espírito Santo para que Ele abra o nosso entendimento, para compreendermos cada palavra deste salmo. Que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, em nome de Jesus. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligistes. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, que por haverem oprimido injustamente eu, porém meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Desfalece-me a alma, guardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelha a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quando vêm a ser os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram cova os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos,
ele me persegue injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra, e ela permanece conforme os teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres. Porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Aqui o salmista vem nos falar que em meio à situação que ele estava vivendo, ele detestava o caminho da falsidade. Ele não compactuava com aquilo que os outros faziam. E a prioridade dele era obedecer os mandamentos, as leis, os preceitos do Senhor. E aqui nós vemos que no versículo 73 ao 74, o salmista reconhece que a sua vida veio das mãos de Deus e reconhece que Deus é o que orienta ele nos seus caminhos. E assim é para mim e para a sua vida. Nós temos que reconhecer que tudo que está sobre a face da terra veio das mãos de Deus. A minha vida, a minha respiração, o alimento, a água que bebemos, a casa onde repousamos, tudo veio das mãos de Deus. Porque se Deus não permitir, nada nós poderemos ter. Então nós temos que reconhecer, como Davi, o salmista, reconheceu que tudo era das mãos do Senhor. E nós temos que ver as grandezas que o Senhor fez, o meio ambiente, a natureza, tudo que é belo, veio das mãos do Senhor. E nada fugiu do controle do Senhor. Tudo está no seu devido lugar, pois tudo tem a hora e tem o tempo marcado para o Senhor Jesus estar mudando aquilo que já está escrito na palavra. E no versículo 75 ao 80, depois de muito sofrimento, ele reconhece que precisa de um socorro divino. Aqui nós vemos que Davi, o salmista, precisava de um socorro, e esse socorro somente vinha do céu, somente do Senhor. E assim é na nossa vida. Eu creio que nos dias de hoje, talvez neste momento, muitos estão precisando de um socorro. E esse socorro não vem de mãos humanas, não vem de vizinho, não vem de parentela, de parentes. Esse socorro que tu precisa só vem do Senhor Jesus, pois Ele é o único que pode nos socorrer.
e o único que nós podemos confessar a Ele tudo aquilo que estamos passando, pois aquele nós sabemos que Ele guardará segredo e também sabemos que Ele entrará com providência e fará justiça. Porque se nós confiarmos nos humanos, em mãos humanas, podemos ter uma certeza, que mais adiante eles irão nos cobrar. Porque hoje o mundo que está, não são todos, mas grande parte, só nos ajuda com interesse. E aqui nós vemos que o salmista reconhece que precisa de um socorro divino. E eu creio que todos precisam, eu preciso, você precisa, a nossa família precisa, cada um de nós precisa de um socorro divino. Seja na área financeira, espiritual, sentimental, familiar, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos de um socorro divino. E se nós obedecermos às leis e os mandamentos, nós podemos ter a confiança que este socorro chegará na minha e na tua vida, pois é promessa de Deus. Ele mesmo nos fala que se nós obedecermos a Ele, Ele nos abençoa, Ele nos direciona e nos capacita para viver algo sobrenatural que o Senhor tem preparado nas nossas vidas. E no versículo 81, mesmo sentido enfraquecido, ele sente a confiança na palavra de Deus. E assim é na minha e na tua vida. Por mais que estamos muitas das vezes fracos, seja físico ou espiritualmente, nós nunca podemos desanimar da palavra de Deus. Nós temos que se sentir fortalecido, pois às vezes nós nos levantamos fraco, cansado, angustiado, mas se a primeira coisa que nós fizermos for buscar orientação na palavra, aquela palavra que o Senhor nos dá uma injeção de ânimo. Nós nos levantamos, nós nos restabelecemos e nós temos força para enfrentar o dia e superar todas as dificuldades que possam estar nos atribulando. Então vamos estar firme na palavra e, como diz o salmista, a confiança dele era na palavra. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Nós temos que confiar na palavra, porque a palavra é promessa, é cumprimento. E tudo que está na palavra podemos ter certeza, seja hoje, amanhã ou depois, ela se cumprirá, porque a palavra é viva e é verdadeira. E aqui no versículo 82 a 83, no momento em que o salmista estava vivendo, ele sente uma pressão muito forte. Ele estava passando por uma angústia, aflição, algo que estava mexendo com seus pensamentos, mexendo com sua estrutura física. Aí ele sente uma pressão muito forte, mas ele sabia que o socorro estava na mão de Deus e que o Senhor estava permitindo aquilo, porque o Senhor repreende e nos ensina. Como um pai muito ama seu filho, assim é o Senhor para conosco. Às vezes ele nos permite passar as coisas para poder estar chamando a nossa atenção, para estarmos voltando para o Senhor. E assim é na minha e na tua vida. E no versículo 84 a 89, o salmista, por Deus ser tão perfeito, o salmista sente que tem uma morada celestial permanente. Aqui o salmista vem nos falar que por Deus ser tão perfeito, criar todas as coisas sobre a terra, tudo aquilo, para a própria palavra nos fala que as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E este o amam é seguir suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, aceitar o Senhor Jesus. E aqui nós vemos que o salmista mesmo nos fala que em meio a isso tudo que o Senhor criou, por ele ser perfeito, ele sente que tem uma morada celestial permanente, ou quer dizer, tem uma eternidade. Ele sente que por ele estar obedecendo, por estar seguindo suas leis, seus preceitos, ele tem em seu coração a convicção que tem uma morada para a eternidade. E assim nós temos que ter essa convicção
Nós temos que estar obediente, por mais que erramos, mas o Senhor conhece os nossos erros. Mas nós não podemos tornar a errar. Nós temos que pedir perdão, arrepender de todo o coração, para que, a exemplo do salmista, nós temos que ter a convicção que teremos uma morada permanente, uma morada celestial, uma morada lá na eternidade, onde não terá nada para nos afligir, e somente a presença de Jesus nos basta. Então vamos estar pensando e refletindo em suas leis e seus mandamentos, porque aqui o salmista nos fala que o maior desejo, a coisa que ele mais gostava, era obedecer às suas leis, os seus mandamentos e os seus preceitos. Porém, na palavra de ontem ele nos falou que tinha medo de afastar dos mandamentos. Isto ele não queria, pois ele amava a palavra do Senhor. E assim temos que ser nós. Nós não podemos nos afastar da palavra do Senhor. Temos que ter medo de errar e esquecer da palavra, porque a palavra é a única que nos acompanha durante toda a nossa vida. Porque durante a nossa vida, muitas das coisas nós perdemos, muitas das coisas o Senhor nos permite não chegar em nossas mãos. Mas a palavra do Senhor, desde do nosso entendimento, ela nos acompanhará até o último dia da nossa vida. Então vamos estar confiantes no Senhor e buscando na palavra. E aqui o salmista, no versículo 89 a 96, ele nos fala que quando confiamos na palavra e temos fé, não há nada que possa nos destruir. Aqui ele nos dá a certeza da vitória, ele nos dá aquilo que precisamos, uma confiança, uma palavra firme, uma palavra de mudança. Porque se nós confiarmos na palavra e termos fé no que ela nos fala, não tenha nada que possa nos destruir. Pode se levantar levantes contra a nossa vida, possa levantar pessoas querendo nos destruir, mas se nós estivermos enraizados na palavra, não há nada que possa nos derrubar, porque somente o Senhor que pelejará por nós, e nós não precisamos mover uma palha, porque o Senhor pelejará por mim e por você. Então vamos estar confiantes na palavra e tendo fé, para que os inimigos possam cair pelo nome de Jesus. E aqui no versículo 97 ao 104, aqui a palavra nos fala que ela é que nos mostra tudo, aquilo que está em oculto. Também nos mostra como é bom viver sobre a palavra. A palavra é comparada com o mel, só que a palavra é tão eficaz que ela é mais doce do que o mel. E o salmista nos fala que quer ser ensinado por Deus. Como o salmista, a obediência aos seus mandamentos deve ser prioridade. Aí aqui para a nossa vida, a obediência, o ensinamento de Deus, a repreensão de Deus, tudo que vem de Deus deve servir para a nossa edificação, para a nossa transformação. E nós temos que pôr prioridade em nossas vidas, as leis, os mandamentos, a obedecer o Senhor Jesus, que é a obediência. A primeira coisa que nós devemos estar firmes na palavra, buscando direção é a obediência, porque a obediência é a base de tudo, seja para a nossa caminhada, seja pela nossa vida financeira, sentimental, espiritual, qualquer área da nossa vida. A obediência é a prioridade, é o fundamental, porque ela já nos fala obediência, obedecer. E se nós obedecer à palavra de Deus, o Senhor entrará com providência na minha e na tua vida, porque Ele nos conhece e sabe do que precisamos, e Ele é aquele que levanta o que está caído, e Ele exalta aqueles que está sendo humilhado. Então que nesta noite nós possamos estar
confiante no Senhor e tendo prioridade a obediência aos seus mandamentos, as suas leis, os seus estatutos e tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Porque o Senhor só quer o melhor. O Senhor nos repreende. O Senhor muitas das vezes permite passarmos por prova. Mas aquela prova não é para a morte. Aquela prova é para a glória do Senhor. Aquela prova é para nos modificar, para nos transformar, é para nos mudar, é para chamar a atenção de Deus, é para nos chamar para estar voltando para a casa do Pai. E assim é a prova. O Senhor nos permite passar por aquilo, para ver se nós a lembramos do Senhor em meio à situação que estamos vivendo. Porque muitas das vezes, quando estamos passando por algo, nós clamamos por uma pessoa, pedimos socorro para outro, mas aquele que pode ajudar nós não pedimos, que é o Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos ajudar em qualquer situação, porque Ele é o Deus do impossível. E aquilo que nós achamos que é impossível na nossa vida, para Deus Ele nem começou a trabalhar, porque o modo do Senhor trabalhar é diferente do nosso. Nós trabalhamos com circunstância, nós trabalhamos com dificuldade, nós trabalhamos pensando, será que vai dar certo? Que é dúvidas. Mas o Senhor não, o Senhor trabalha com vitória. O Senhor fala, esse já venceu, a batalha está ganha. Então vamos estar nesta confiança, buscando a direção do Senhor Jesus, pois Ele nos pede que é tempo de despertamento, porque o Senhor Jesus está voltando. E Ele conhece as nossas vidas e sabe do que precisamos. Então vamos estar pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, porque todos os dias nós temos algo de pedir perdão para o Senhor. Seja numa palavra, seja no que vemos, numa desobediência, no que pensamos, todos os dias é dia de pedir perdão, porque nós devemos pedir, reconhecer o nosso erro, renunciar nossos defeitos, nossos pecados e buscando a santidade no Senhor, pois só Ele que pode nos salvar e nos livrar. Então vamos estar orando nesta noite, pedindo ao Senhor que Ele possa estar nos enviando o Espírito Santo para estar nos direcionando a seguir os seus mandamentos, as suas leis e os seus preceitos, pois é tudo bom, é tudo obra do Senhor. E aqui a própria palavra nos fala que a palavra do Senhor, seus mandamentos, é mais doce do que o mel. Então vamos estar com esta convicção, a exemplo do salmista, que a maravilha dele era a palavra do Senhor. E assim é na minha e na tua vida. Vamos deixar a palavra trabalhar, mas para isso nós temos que dar espaço para o Senhor Jesus estar entrando nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Então vamos estar apresentando todos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que precisam de um socorro nesta noite, seja na vida sentimental, espiritual, financeira ou qualquer área da vida deles, que o Senhor possa estar visitando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te apresentar a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Pai, o Senhor sabe como foi o dia deles, Pai, o Senhor sabe, Pai, se foi dia de conquista, se foi dia de vitória ou dia de luta, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor em todos os momentos estava ao lado deles, Pai, somente esperando para que ele inclinasse os ouvidos ao Senhor e gritasse, Pai, me socorre, Pai. Pai, me salva, Pai. E ele estava de ouvidos atentos, ouvindo o nosso clamor, mas por muitas das vezes, por nossa desobediência, nós não clamamos ao Senhor. Nós deixamos o Senhor esperando nós clamarmos e nós não clamamos. Nós pedimos socorro, mas foi no lugar errado. Nós não pedimos socorro para o Senhor. Então que o Senhor venha visitar cada um de nós nesta noite. Nós estamos pedindo perdão, Pai, porque muitas das vezes nós te desobedecemos, Pai, seja na palavra, seja em pensamentos e palavras, atos,
ou qualquer coisa que nós praticamos, Pai, que contrariou o Teu Espírito Santo, Pai. Então, Pai, nós viemos nesta noite te pedir perdão, Pai, para que o Senhor esteja entrando com providência, Pai. Que o Senhor acenda em nosso coração, Pai, este desejo que o salmista tinha, Pai, de estar acompanhando os Teus mandamentos, não afastando, seguindo as Tuas leis e buscando a resposta na palavra, Pai. Que o Senhor possa estar acendendo em nosso coração, Pai, a chama, Senhor, do fogo do conhecimento da Tua palavra, Pai. E que todos os dias nós podemos ter disposição, Pai, para estar seguindo a Tua palavra em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar agora, Pai, aqueles que se encontram enfermos, Pai, aqueles que sofrem, Pai, com enfermidade no corpo, Pai, seja nos pés, Senhor, seja em qualquer órgão, Pai, que o Senhor possa estar visitando eles, Pai, e repreendendo todo espírito de enfermidade, Pai, pois eu creio que o Senhor é Deus de milagre, Pai, e o Senhor ainda faz milagre, Pai, mas somente o povo, Pai, que impede, Senhor, do Senhor trabalhar em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho interceder, Pai, pela vida dos Teus filhos, Pai, aqueles que se encontram em hospitais, Pai, aqueles que se encontram em casa enfermo, Pai. O Senhor conhece quais enfermidades que eles têm, Pai, e o Senhor sabe onde precisa ser restituído e restaurado, Pai. Pai, envia Teu Espírito Santo, Pai, para estar visitando pessoas neste momento, Pai, e repreendendo todo espírito de morte, Pai, todo espírito de enfermidade, depressão e angústia, Pai. Tudo aquilo que tem afligido Teu filho, Pai, Tu sabes, Tu conheces, Tu vês, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a cada um, Pai, que o Senhor esteja visitando eles nesta noite, Pai, e acendendo no coração deles, Pai, o desejo de Te conhecer, de seguir a Tua lei e os Teus mandamentos, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a cada um deste grupo de oração, Pai. Que o Senhor esteja dispersando no coração deles, Pai, o desejo de estar conhecendo a palavra mais a profundo, Pai. Cada dia, Pai, buscando mais e mais o Teu conhecimento, Pai. Pai, visita cada um deles, Pai, aqueles que estão vendo, aqueles que vão ver e aqueles que ainda não viram, Pai. Mas o Senhor sabe, Pai, porque se eles entraram neste grupo, Pai, é porque eles precisam de algo do Senhor, Pai. Então, Pai, visita eles, Pai, em nome de Jesus. E repreende nesta noite da vida deles, Pai, todo espírito de morte, de depressão, de angústia, de enfermidade, Pai. Oh, Pai, visita a área financeira deles, Pai, a sentimental e a espiritual, Pai, pois o Senhor conhece cada um, Pai. O Senhor sabe o endereço e sabe onde eles moram, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, entra na casa de cada um deles nesta noite, Pai, e repreende agora, Pai, todo espírito mau, Pai, todo espírito de enfermidade, Pai, todo espírito de contenda, Pai, todo espírito que vem trazer, Pai, desânimo, Pai, angústia, depressão ou aflição, Pai, e que somente a Tua presença e o Teu Espírito Santo esteja reinando na casa dos Teus filhos, Pai. Então abençoa cada um deste grupo de oração, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te louvo e Te bendigo, Pai, por estas pessoas que o Senhor colocou neste grupo, Pai. Que o Senhor possa estar falando grandiosamente, Pai, com cada um delas no tempo do Senhor, Pai. Por isso eu Te louvo e Te bendigo e Te agradeço em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu apresento esta noite que está iniciando, Pai. Que nesta noite o Senhor venha fazer companhia em nossas casas, repreendendo todo espírito mau, e visita cada um, Pai, os que se encontram em hospitais, em casa, enfermo, aqueles que necessitam de uma porta de emprego, Pai, aqueles que necessitam, Pai, da Tua mão poderosa na vida deles,
aqueles que precisam estar voltando para o caminho do Senhor, Pai. Senhor, traga disposição, traga ânimo para eles, Pai, para que eles possam estar voltando, Pai, para os caminhos do Senhor, pois os caminhos do Senhor é o que nos permite a salvação, Pai. Pai, acende nele, Pai, os desejos que o salmista tinha, Pai, de ter a obediência aos teus mandamentos. E assim é para mim e para a tua vida, Pai. Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço. E venho pedir que seja feita a tua vontade, Pai. Não a minha, mas somente a do Senhor, porque o Senhor sabe na hora certa que deve agir. Por isso eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos que acompanharam ou que irão ver esta live. Que o Senhor Jesus possa estar despertando em cada um coração obediente aos seus mandamentos e às tuas palavras. E que o Espírito Santo possa estar visitando você agora, onde está aí na tua casa, pois Ele sabe que tu precisa. E Ele diz que esta noite Ele te visita e entra com providência. Então recebe de Deus a presença do Espírito Santo, pois você verá mudança dentro da tua casa, dentro da tua família. O Senhor irá agir, irá trabalhar. Que todos possam ter uma boa noite, um bom descanso na presença do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja trazendo ânimo e disposição para enfrentarmos as batalhas dos dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, porque Ele vive e reina para todo sempre. Amém.